O Galo tem novidades neste sábado, Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel. 6h09. Aqui nos acompanha na turma do bate-bola deste sábado, um fim de semana diferente, né? O Atlético aproveitando aí a paralisação do Campeonato Mineiro para o técnico Cuca conhecer mais o elenco. Hoje, por exemplo, pela manhã, sobre forte calor, o Atlético teve um coletivo do time principal contra o Sub-20. E aí uma oportunidade boa também para o Cuca observar garotos desse time já de sub-20, que foi campeão brasileiro recente da categoria com o técnico Marcos Valadares. E tudo isso sendo observado também pelo Léo Silva, né? O Leonardo Silva, que é o coordenador dessa transição base profissional. Cuca vê com bons olhos esta avaliação aí, precisa sim dar chances aos jovens do Atlético. Até em relação a isso, o Rodrigo Caetano e o presidente Sérgio Coelho estão batendo na tecla que o Atlético já tem um elenco forte e mesmo com a torcida ansiosa por reforços para ainda ser um time melhor para disputar títulos na atual temporada, mas o Atlético está muito pés no chão neste momento. Já teve uma fase aí de investimentos, ano passado mesmo, o elenco precisava ser remontado, muitas mudanças, né? Saídas e chegadas. Desta vez agora não. Depois de contratar o Hulk e também o Nacho Fernandes, o Atlético analisa o mercado e não quer fazer grandes investimentos, não pode neste momento. A situação financeira, a pandemia já no segundo ano, a situação vai ficando delicada para todos os clubes. E o Rodrigo Caetano, vamos trazer alguns trechos da entrevista dele, concedida ao canal de YouTube, o GaloTube, com nossos colegas lá, o Ricardo Alencar e a moçada. Ele esteve com eles, o Rodrigo Caetano, e ele revela que o momento financeiro do Atlético não é um momento financeiro descolado dos outros clubes do futebol brasileiro, não. Vamos ouvir. Essa mensagem para fora, dizendo que o Galo tem uma situação financeira privilegiada, é completamente distorcida. Pelo contrário, pelo menos desde que cheguei aqui, as diretrizes são para enxugar, para reduzir custo, para enxugar elenco, para tentar negociar atletas. E a gente sabe que o mundo vive numa pandemia. Então não é simples você ter o desejo de estabelecer lá X milhões em venda de atletas. Isso não vai acontecer esse ano. Esquece. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então você tem que trabalhar para uma das premissas que eu considero fundamentais. Se for para contratar um atleta e comprometer os salários e as imagens dos atletas que estão, eu, como diretor de futebol, não vou trazer. Para mim, não tem reforço maior, porque fui atleta, partindo do princípio que nós já temos um bom elenco, tá? Que isso fique claro. Se for para comprometer o fluxo mensal que diz respeito aos compromissos com funcionários, atletas, eu vou ser sempre uma voz contrária a avançar naquilo que a gente não está programado no nosso fluxo. Vocês podem ter certeza absoluta. Rodrigo Caetano foi questionado também sobre o zagueiro Gemerson, que já jogou pelo Atlético e está atualmente no Corinthians. O Gemerson é um jogador identificado com o clube, também encerra o seu contrato. Entendam, ele encerra com o Corinthians e encerra com o Mônaco. Muito provavelmente, a partir daí, ele vai ter que fazer as suas escolhas em relação ao seu futuro. É um jogador que goza de prestígio dentro e fora do clube, né? Com o torcedor também. Não existe essa negociação que dizem em São Paulo, que afirmam em São Paulo, não existe essa negociação, até por uma questão de regulamentação. Se nós tivéssemos uma negociação avançada, com o Gêmeos, certamente nós estaremos comunicando o Corinthians desse fato. Então não existe. Minha obrigação também, como eu falei, eu tenho que saber de tudo, das opções, das possibilidades, dos números. Se eu não tiver a par de tudo que movimenta o mercado, bom, eu vou estar pecando numa das atribuições do diretor executivo, que é justamente prospectar o mercado, como a gente define, né? Mas é a mais pura verdade. Mas nesse momento é isso que existe. É um jogador que ele goza de prestígio, é bem avaliado no clube, mas não tem negociação em andamento, pelo menos até agora. E para o ataque, Borré, do River Plate, que foi colega de Nacho Fernandes, ele interessa ao Galo, jogador que já foi pretendido por Palmeiras, São Paulo e estaria na mira do Grêmio também? Vamos ouvir o que disse o diretor do Galo. Duas coisas, uma questão técnica, que realmente é um atleta de ponta, né? Conquistou quase tudo aí nos últimos anos, ainda jovem, só que não tem a mínima possibilidade. Essa história de que porque o jogador vai ficar livre, que ele vai assinar um pré-contrato, não significa dar sopa. Gente,
Eu sei que o torcedor tem a ansiedade, tem a necessidade, mas não é um futebol manager que a gente vai ali, compra e vende. Isso não é o conceito primordial do futebol. O futebol é você ter as engrenagens funcionando bem dentro do campo. Por que será que esses clubes que consultaram a situação do Borré desistiram? Algum motivo? É porque ele não é bom jogador? É porque ele não ganhou? É porque ele não interessa? Gente, olha, eu acho que o Galo fez muitos investimentos, bons investimentos, eu diria excelentes investimentos. Nós temos um time. Não vamos gerar uma expectativa que nós vamos conseguir montar, que o recurso ele não tem fim. O recurso tem fim, sim. Para o Galo e para qualquer clube que minimamente trabalhe de forma responsável. Não dá para ser diferente. Nós vamos tentar melhorar sempre. Eu não vou vender ilusão, não. Dessa forma, não será. E o Borré é caro, sim. É caro desde o ano passado, quando faltava 1 ano e meio para encerrar o contrato dele. É o mesmo caro de hoje, faltando 3. Tá aí. 6h15, principais trechos aí. O Rodrigo Caetano falando da realidade financeira. Ele prefere manter em dia salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco do que ir ao mercado e buscar reforço e depois onerar a folha de salários, né? A folha mensal do Atlético, e o time começar a ter dificuldades para arcar com seus compromissos. O Atlético vem conseguindo, Emanuel, em 2021, por enquanto, manter em dia salários e direitos de imagem. Os direitos de imagem do ano passado, o Atlético teve uma reunião recente com os atletas, porque ano passado houve na época uma conversa. Quando parou o futebol, em 2020, a diretoria do Atlético conversou com os atletas e postergou o pagamento de direitos de imagem de 5 meses dos jogadores. Então, esses direitos de imagem, o clube em breve já tem uma ideia de começar a pagar, né? Esses valores atrasados, que houve um acordo, e agora com o Rodrigo Caetano de novo explicou a situação para o grupo de atletas. Mas, Emanuel, queria saber da sua opinião aí dessa fala do Rodrigo Caetano, que sempre, desde quando chegou, muito pés no chão, né? Ele que diz que não é sair contratando por contratar, o elenco é bom e o Atlético vai buscar sim um ou outro reforço que o Cuca entender que ainda é necessário e que o clube possa pagar também, possa contratar, caso, por exemplo, que não acontece com o Borré, né? Segundo ele, o atacante é muito caro fora da realidade, Manuel. Ô, Cláudio Rezende, nas muitas vezes que foi técnico do Atlético, o Levir Coupe, ele tinha uma decisão sobre negócio de contratar reforços. Sempre que chegava um diretor, alguém sugerindo a contratação de um reforço para o elenco da Levir Coupe, ele sempre queria que o pagamento fosse colocado em dia. Quando o pagamento fosse colocado em dia, aí sim ele ia discutir reforços. Isso foi sempre a sua filosofia todo o tempo que esteve no Atlético ou esteve também no Cruzeiro, onde teve também passagens muito boas. Bom, os clubes brasileiros já estão ultrapassando a barreira do R$1 bilhão de dívidas. Ontem, uma declaração de um dirigente do Corinthians, reconhecendo que o Corinthians também já está com um passivo de R$1 bilhão. É também o passivo do Atlético, que vai ser anunciado nos próximos dias. Isso é uma dívida enorme, assustadora, porque o clube de futebol, ele não gera recursos nem para sustentar o principal, não é para abater a dívida, não. E isso vai ter uma cobrança mais à frente. O clube vai usar recursos para rolar dívida, para pagar juros. Essa é a situação atual. Portanto, como entrou um dinheirinho aí de campeonato brasileiro, a posição do Atlético de terceiro colocado, entrou também alguma coisa de Copa Libertadores aí, uma antecipação. O Atlético deu um acerto no seu dia a dia com os jogadores. Pagar salários em dia não é nenhum favor. O Rodrigo Caetano, ele não está anunciando nada de excepcional. Ele apenas está relatando que o Atlético vai pensar com mais carinho
como cumprir os compromissos profissionais, não só com os seus jogadores, mas também com os profissionais da sede, das várias áreas, o pessoal que está na retaguarda, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, todo mundo que tem carteira assinada ou contrato assinado com o Atlético. Então, boas-vindas para essa novidade aí do Rodrigo Caetano. Primeiro, pensar, pagar salários em dia e depois em um ou outro reforço. Essa contratação do Borré, o Palmeiras quis, o Grêmio parece que chegou pertinho, não sei se já fechou, é um recurso muito alto para se usar. O Atlético já tem um excesso até de jogadores estrangeiros, não sei se isso encaixaria em mais um reforço, mas de cara ele falou que é totalmente impossível essa contratação. Agora resta ao Cuca dar a palavra final sobre quais os jogadores do elenco vão ser aproveitados, com quais jogadores ele vai contar. O elenco do Atlético está inchado, ele não pode ficar acompanhando 40, 45 jogadores que estão à disposição do departamento técnico. O Atlético vai ter que fazer um tipo de recurso, alguma coisa para reduzir todo esse elenco em pelo menos uns 10, 12 jogadores. Chegaram muitos jogadores de empréstimos também que estão à disposição. E aí o caminho seria emprestar para outras equipes. Mas pelo menos entre os últimos diretores da área de futebol que passaram pelo Atlético, o Rodrigo Caetano parece ser aquele que tem mais bom senso, aquele que está com o pé no chão. 6h22, o Cláudio Rezende fechando as notícias do Galo. Vamos lá. A ideia aí, Emanuel, é de ter, o Rodrigo Caetano falou a respeito, o Cuca também, no máximo 34 jogadores, até pelo número de competições, né? O elenco do Atlético no ano passado era menor, mas tinha só o Campeonato Brasileiro, né? E já citávamos ontem aqui, jogadores de seleções, eles podem ser e vão ser convocados muitas vezes, né? O Atlético vai ficar muito tempo sem eles, e 34 no máximo. Hoje você disse bem, o Galo tem mais de 40 e tantos jogadores, até por conta daqueles que estavam nesse início de Campeonato Mineiro, enquanto os titulares tiveram um período de férias. A reapresentação agora vai acontecer na segunda-feira à tarde, então os jogadores treinaram hoje pela manhã, terão folga no domingo e na segunda-feira à tarde voltam para 3 treinamentos, na segunda, na terça e na quarta pela manhã, porque já tem programação de viagem em voo fretado para Poços de Caldas, no sul de Minas, para o jogo da quinta-feira. Então o Galo viaja quarta-feira à tarde nesse voo fretado, joga na quinta-feira às 5:30 da tarde e já retorna para Belo Horizonte, porque no domingo seguinte, dia 4, tem o clássico contra o América. E a tabela para o Galo já está muito bem encaminhado no Campeonato Mineiro para chegar a uma vaga das semifinais, e a tabela é boa, porque o Galo só vai sair, além desse jogo em Poços de Caldas, mais uma vez só fora de Belo Horizonte, que será na última rodada, na 11ª, vai enfrentar o Atlético no dia 25 lá em São João del Rei. Os outros jogos são os clássicos, né? Contra o América, que eu já citei, contra o Cruzeiro, e tem ainda Pouso Alegre e Boa Esporte, jogos que o Galo será mandante no Mineirão. Então, desses jogos todos aí, tem a Caldense em Poços, no Ronaldão, e lá o Atlético, né? Que é uma novidade esse ano, o Atlético indo a São João del Rei, pelo menos por enquanto, o jogo está marcado para lá. No interior de Minas Gerais. E o Galo também de olho na Copa Libertadores da América. No dia 9 tem sorteio, né? Daqui a alguns dias. Dia 9 tem sorteio e na próxima semana o único país que ainda falta definir seus representantes na fase de grupos é o Uruguai. O Uruguai define no meio de semana qual será o seu último representante. O Nacional já está garantido. O Nacional do Uruguai, um time muito tradicional, será inclusive cabeça de chave. O Atlético pode pegar o Nacional. E o outro time ou será o Peñarol,
que também é tradicionalíssimo, e se o Peñarol se classificar, ele será a cabeça de chave. O outro time que disputa com o Peñarol essa última vaga é o Rentistas. Aí o Rentistas não tem ranking, não. Rentistas não seria cabeça de chave, mas o Campeonato Uruguaio é bem confuso, Emanuel. O Nacional tá indo para a fase de grupos, porque ele é o principal time do ano, somando os dois torneios lá, tem o Clausura e o Apertura, então ele é o melhor de todos, tá garantido. O Peñarol é o segundo melhor, só que tem uma final agora do campeão do Clausura contra o campeão do Apertura do Uruguai, que vai ser entre o Rentistas, tá disputando essa vaga, e o Liverpool. O Liverpool que foi campeão recente. O Liverpool não vai para a fase de grupos porque ele já entrou nessa fase pré-Libertadores. Então, se der Liverpool nesse jogo único, dá Peñarol na fase de grupos. Se o Rentistas ganhar, vai o Rentistas. Então o Peñarol não tem o que fazer, ele tem que torcer para o Liverpool ganhar esse jogo. Inclusive, estava conversando com colegas lá do Uruguai, a tendência de que o Peñarol se classifique, porque hoje em dia o Liverpool é um time muito melhor do que o Rentistas, que teve agora nas últimas posições. Então vamos aguardar, Emanuel, mas tem tudo para termos como cabeças de chave e possíveis adversários do Atlético na fase de grupos. Como não pode pegar os brasileiros, Flamengo e Palmeiras, que são cabeças, tem aí River Plate e Boca Juniors, 2 argentinos, tem Nacional e possivelmente o Peñarol, 2 uruguaios, e 2 times tradicionalíssimos do Paraguai, Olímpia, que foi adversário da final da Libertadores 2013, e o Cerro Porteño. Então, de qualquer forma, Manuel, o Galo vai pegar time de camisa nesta fase inicial da Libertadores. Citei aí River Plate, Boca Juniors, Nacional, Peñarol, Cerro Porteño ou Nacional do Uruguai. É a Libertadores que se desenha muito interessante, hein? Nessa edição 2021, Emanuel.